Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz Eu sou Virgínia Paiva. e o assunto de hoje é tudo o que você precisa saber sobre dermatite herpetiforme. Então vamos lá, Virgínia, conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente sabe que a dermatite herpetiforme faz parte do grande grupo das buloses autoimunes ou Exatamente. imunomediadas, digamos assim, e acabam sendo relativamente frequentes na dermatologia, fazendo diagnóstico diferencial com outras condições que evoluem com bolhas mais frequentes, como herpes, como impetigo, mas a gente tem que ter de forma bem clara a ideia do que se trata, como se manifesta, de onde vem, para a gente aprender a conduzir essa condição de melhor forma, né? Isso, com E aí eu já certeza. pergunto para você, qual seria então a patogênese da dermatite herpetiforme? Então, a gente sabe, né, que a dermatite herpetiforme, ela tá relacionada com a doença celíaca, né. Isso. Então, assim, a gente memoriza isso, mas a gente precisa entender o que que acontece, né, em relação ao glúten, para a gente desencadear aí a dermatite herpetiforme. Então, o que acontece é quando o paciente ele ingere o glúten, né, as substâncias nos alimentos que contêm glúten, a substância gliadina, logo que ela é absorvida, ela vai sofrer ação, certo, da enzima transglutaminase, certo, num processo de desaminação. E essa gliadina ela vai se ligar a receptores nos pacientes que têm essa predisposição Sensibilidade. genética, essa sensibilidade. E aí vai gerar ali a produção, né, de citocinas inflamatórias, de autoanticorpos ali contra a transglutaminase. E esses anticorpos que são do tipo IgA contra a transglutaminase, né, vão estar ali na corrente sanguínea e quando chegar ali perto da pele, pode sofrer uma reação cruzada com a transglutaminase epidérmica, certo? E aí essa reação cruzada é que vai gerar, né, uma reação inflamatória na epiderme, uma quimiotaxia de neutrófilos, né? E aí a gente vai ter a formação das bolhas, né, e de toda a clínica aí da dermatite Isso. herpetiforme. Dessa vez o glúten tem culpa, né? O glúten Tem. leva tanta culpa aí de graça, sem relação, Exatamente. É. né, causal, e aqui nesse sentido a gente sabe que o glúten faz parte da patogênese, então se ele é o gatilho de início de toda essa reação inflamatória, todo esse reconhecimento imunológico, a gente naturalmente vai precisar afastar isso no tratamento e evitar para que essas crises não continuem acontecendo, né? Isso E aí. aí, como é que se manifesta, então, a dermatite herpetiforme? Quando é que a gente vai suspeitar do ponto de vista clínico, né? Porque se for por questão intestinal, às vezes fica muito vago a gente já suspeitar algo de pele. Do ponto de vista dermatológico, quais seriam os achados da dermatite herpetiforme? Então, o paciente, né, ele vai apresentar uma erupção que é pápulo-vesicular, certo? E geralmente, aparece aí em áreas, né, extensoras, né, de cotovelos, de joelhos, couro cabeludo, né, nádegas, são as áreas, assim, que apresentam lesões com mais frequência. Isso geralmente de forma simétrica, né, como a gente vê aqui na 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 imagem. imagem, Olha, é né. bem comum em área extensora, né, Virginia? Isso. Então, ó, na área frontal aí dos joelhos, né, na área extensora dos cotovelos e braços, geralmente vesículas que não são tão grandes, não é isso, Virginia? Isso, geralmente não são grandes, né, às vezes aparece até uma pápulazinha urticada com uma microvesícula na superfície, Isso. também é uma outra forma de apresentação, né, e a gente vê a simetria, né, a simetria realmente é uma coisa, é Que uma chama característica que atenção. chama atenção. E às vezes você está buscando ali, por ser uma bulose, você fica buscando a bolha, né, e Isso. é importante a gente saber que essa patologia ela é extremamente pruriginosa, Muito, muito, o muito. paciente coça muito, então É. quando o paciente chega ele Já praticamente já escoriou. arrancou, né, Isso. já escoriou todas as lesões, então o que a gente vê com frequência são crostas, É. escoriações. Áreas ulcerada, né? Exatamente. Isso. Então, quando a gente vê geralmente essa área ulcerada bem arredondada, uma crustícula em torno, né, de uma área um pouco mais eritematosa, a gente pode pensar, o raciocinar que aquilo ali foi uma vesícula, né, foi uma bolha. Que além de Isso, ter o prurido, são áreas comumente, assim, locais de de trauma, trauma. né? Então, às vezes, na região glútea, cotovelo, joelho, que bate. Então, até uma vesícula que o paciente, porventura, não tenha coçado, você dificilmente vai flagrar a maioria das lesões em forma de vesícula ainda, né? Então Exato. é bem importante isso daí. E aí, a gente já sabendo, da Pensar na clínica, né, possibilidade, da né. parte na possibilidade, já sabendo, você suspeitou o paciente com muito prurido e com essas lesões em topografia bem típica, como é que a gente poderia investigar para fechar diagnóstico desses pacientes? Por onde é que a gente começaria essa investigação?
Então, a gente vai precisar fazer a biópsia de pele, né? E aí, a gente vai precisar de 2 fragmentos, já explicando aí, por ser uma bulose autoimune, né? A gente vai precisar começar com o histopatológico, né? E vai precisar também do exame da imunofluorescência, que a gente já comenta. E para a gente coletar esses 2 fragmentos, é importante a gente saber onde, né, Claudinha? Porque, Isso, assim, o pessoal fala: "Ah, biópsia", mas o local, né, como é que você vai coletar perfeito. esse fragmento é super importante para você conseguir definir aí seu diagnóstico. Primeiro a gente tem que saber o que é que está procurando, né, que eu digo, biópsia em dermatologia nem sempre é pontuada, diagnóstica de imediato pelo médico patologista, né, a gente tem que saber o que está procurando e a área adequada para biopsiar. E aí Exatamente. vem a luta da gente procurar a vesícula íntegra. Isso. O Diz aí, ideal Regina, o o ideal. ideal, Vai né, lá. é que você consiga encontrar aí uma vesícula íntegra, né, e essa vesícula ela precisa ser retirada intacta, tá. Isso. Como são lesões pequenas, às vezes um punch maiorzinho, né, um É, um punch punch 6, 6, isso, você consegue tirar, ou mas você não minifuso, né. isso, ou fazer um fuso para retirar realmente a vesícula íntegra para poder mandar para o patologista, tá. E é interessante lembrar que se você, por acaso, tiver sorte e tiverem várias vesículas, quanto mais recente a vesícula, melhor o infiltrado inflamatório que provavelmente o patologista vai encontrar. Então, se tiver vesícula grande, velhinha e uma mais novinha, pergunte logo ao paciente qual é a mais nova, o que você não tinha Isso. notado, ou que está ainda bem turgidazinha assim, essa é a melhor para ser biopsiada. Exatamente. E aí esse fragmento você vai colocar no formol, né, e aí ele vai ser analisado pelo patologista. Passa aí, por favor. E aí o achado, né, é clássico, o achado da dermatite retiforme, né, que mostra esse infiltrado neutrofílico bem intenso nas papilas dérmicas, tá. A gente vai ter essa Ó, clivagem subepidérmica, né, e a presença desse infiltrado neutrofílico nas papilas. bem rico, né? Ó a Isso. presença, ó quanto neutrófilo na papila, né? Tanto que eles falam muito da papilite neutrofílica, né? A descrição Isso. clássica da patologia, bolha subepidérmica com papilite neutrofílica. Então já pensa Exatamente logo em assim. herpetiforme, não é assim que a descrição vem? Exatamente. É, a descrição clássica do livro. Clássica de É. livro. Então, assim, além do histopatológico, que outro exame, né? Você estava citando aí sobre a imunofluorescência, que outro exame a gente poderia corroborar esse diagnóstico e ter uma, digamos assim, uma robustez na afirmação de que se trata realmente de dermatite herpetiforme? Então, aí o outro fragmento que a gente vai precisar coletar, né, que a gente já coleta os 2 de uma vez, Sim. é justamente um fragmento para realizar a imunofluorescência, tá. Esse fragmento não é da bolha, tá. Esse fragmento é de uma região Perilesional, perilesional. isso. Isso, tem que ser uma área eritematosa próxima à lesão, tá, para poder ser feita aí a imunofluorescência. E a imunofluorescência ele vai mostrar depósito de IgA de forma Aqui, granular aí, mais intenso aí nas ó, papilas dérmicas, tá. isso, Aí esse resultado, né, fecha aí o seu diagnóstico, né, de dermatite herpetiforme, tá. isso. Então, assim, lembrar, bolha, área perilesional da vesícula ou Isso, bolha, a gente envia para a imunofluorescência direta em meio Mitchell, Mitchell, né? isso que eu Não ia é em comentar soro agora. fisiológico, né? Em formol, para não errar. De preferência, né, o ideal é que o paciente não esteja sob uso de medicação sistêmica, porque pode negativar eventualmente a presença de anticorpos. Então, se estiver usando sulfona, imunossupressores, corticoides, você pode ter um falso negativo, Exato. né? Então, o ideal é paciente sem medicação de uma bolha recente, uma área perilesional bem eritematosa, boazinha da gente tirar, no Isso, meio Mitchell, e a gente vai ver IgA granular ou fibrilar predominante aí nas papilas dérmicas, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, exatamente. tá aí a Aí assinatura fechou o da seu dermatite diagnóstico. herpetiforme, né? Exatamente, isso E aí. aí, com relação à patogenia que a gente estava conversando, Virginia, que tem a Hum. relação com a exposição ao glúten, né? A questão da transformação da gliadina em seus peptídeos pela transglutaminase, e aí se junta com a HLA, gera uma reação inflamatória linfocítica, que ali, linfocítica não, neutrofílica, e aí começa aquela confusão toda. E aí fica sempre aquela questão, poxa, o paciente muitas vezes não tem queixa intestinal, eu vou ter realmente que isentar essa dieta de glúten ou não? Quando é que a gente precisa realmente e como a gente pode fazer a investigação de doença celíaca em pacientes com dermatite herpetiforme? Então, a gente sabe, né, que não é tão comum o sintoma, né, a gente vê que os pacientes que têm dermatite herpetiforme, em torno só de 20% vão apresentar algum sintoma gastrointestinal, tá. E isso eu já fico alerta, não esperem porque você pensou em dermatite herpetiforme que você vai perguntar, tem distensão, tem diarreia, alteração de ritmo intestinal?
a probabilidade maior é que ele não se queixe de nada. E isso Exatamente. não vai excluir diagnóstico. Isso é bem importante para a gente chamar atenção. Isso, porque os estudos mostram que mais, né, em torno aí de 90% dos pacientes, eles têm alguma enteropatia, né, que vai ser vista aí nos exames, mesmo o paciente não apresentando sintoma. Então, essa investigação ela é obrigatória, Isso né? é muito mais achado, às vezes, de exame anatomopatológico ou endoscópico, né, que faz um punchzinho, uma amostra de biópsia, né, Virginia? Acaba Exatamente. já demonstrando uma presença de enteropatia ou microscópica ou, às vezes, macroscópicas bem antes Do da paciente ter algum sintomatologia. sintoma. Então, assim, não vão esperar o estrago aparecer no trato Exatamente. gastrointestinal, mas ele está sem queixa, ele está Não eutrófico. precisa. Não. É. Não vamos esperar, a gente tem que investigar do ponto de vista de imagem, digamos assim, né, com endoscopia e biópsia, da questão do trato digestivo, mas a gente tem outros exames também que a gente pode fazer, De triagem, né? séricos, de rastreio. triagem. O que é que a gente Isso. pode fazer? Então, a gente sempre precisa pedir aí, inicialmente, uma dosagem de IgA total, tá? E os exames, assim, mais específicos, que são a antigliadina, antitransglutaminase e antiendomísio, né? Todos IgA, tá? Isso. Então, vai solicitar esses exames para o paciente, ver também a questão da endoscopia, encaminhar também para acompanhamento no gastro, mesmo o paciente que não tenha sintoma, tá? E só para entender, a antitransglutaminase tende a ser a mais sensível, né? Então, tem locais aí no Brasil que não têm acesso a fazer todos os anticorpos, geralmente eles pedem antitransglutaminase, que tem uma positividade maior. O IgA total, eu já tive muito residente que perguntou, para que eu vou pedir IgA total? Gente, infelizmente, alguns indivíduos têm deficiência de IgA. Se você for pedir o IgA total tiver muito baixo, provavelmente o IgA específico anti qualquer coisa aqui, antitransglutaminase e gliadina, pode vir falso negativo. Então, o IgA total é só para você ter uma referência de que eu posso aferir, digamos, os marcadores específicos de IgA dos outros sítios, digamos assim. Então, IgA Isso. total, ok, eu vou validar a pesquisa do IgA antitransglutaminase, antigliadina e antiendomísio. É só para o raciocínio clínico. Não é alteração da dosagem de IgA que a gente espera no total dos pacientes com dermatite herpetiforme. Isso. Né, Virginia? Exatamente. E aí, além da questão da enteropatia sensível ao glúten, existem outras patologias que podem estar associadas ou não à dermatite herpetiforme? Eu penso só no intestino e tudo bem, ok, posso ir? Ou temos mais algumas condições associadas? Não, né? É uma doença autoimune, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Geralmente, essas doenças autoimunes tendem a querer vir juntas, né? No O paciente, indivíduo né? pode ser premiado conjuntamente. Exatamente. Pois é. Então, a gente tem que investigar também, né? Aí, para ver principalmente doenças de tireoide, né? O risco aí aumentado de tireoidite de Hashimoto, de anemia perniciosa, né? E também de lúpus, Colagenoses, né? Colagenose, lúpus Isso. eritematoso sistêmico. E lembrar também, em relação à enteropatia, que o paciente tem um risco aumentado de desenvolvimento de linfoma T, Isso. né? Isso, Associado à limocosa. enteropatia, tá? Isso, então é bem importante. E isso a gente vê geralmente em dermatite herpetiforme de longa data, paciente que não cumpre tratamento e principalmente que não consegue afastar o glúten da dieta, que fica persistindo aquele estímulo sobre a mucosa e isso pode gerar uma proliferação alterada de linfócito e acabar desenvolvendo linfoma. Então, tem que ficar de olho, dividir responsabilidade. Eu mesmo passo a bola não, caminho junto com o gastro, Isso. né? Eu vejo a pele, você vê aqui a questão intestinal, mas que é importante para essa vigilância combinada, não é isso? Isso mesmo. É E sempre tudo que é combinado, né, que a gente vê que divide a não sai caro responsabilidade e sai exatamente. E melhor. para o paciente é sempre Sem melhor, né. dúvida, sem dúvida. E ok, definimos diagnósticos, vamos lá, endoscopia só com alteração microscópica, mas confirmamos com histopatológico, imunofluorescência direta. E para tratar, que orientações a gente pode dar inicialmente para esse paciente e depois quais medicações a gente pode inserir para a condução da dermatite herpetiforme? Então, primeira coisa, né, gente, é tirar o gatilho. Coisa simples. O que é que causa o glúten? Tira o glúten. Ok. Tchan. Tchan. E aí, o paciente ele precisa realmente, né, até fazer um acompanhamento com o nutricionista, ser orientado, né, porque Isso. assim, realmente tem que ser uma dieta isenta de glúten, como você estava falando, né, porque a persistência ali do glúten está relacionada ao aumento do risco do paciente desenvolver o linfoma T, né, então assim, tem que realmente tirar da dieta, E tá? ainda mais vai precipitar crise de pele, né? Porque às vezes a gente Exatamente. entra com uma série de medicações, se o paciente não isenta, não corrige a dieta, não tem remédio que dê conta. É impressionante. Isso é uma coisa que a Depois gente vê no dia enxugar a dia, gelo, né? tal estímulo, tal. É. Eu brinco que é igual a gente ter dermatite de contato alérgico, ou a pessoa ter uma anafilaxia com camarão e querer comer bobó todo dia. Não dá, né?
Então tem que afastar o agente e entrar com medicação para anti-inflamatória, imunossupressora para controlar a doença. Então, se a Isso. gente tem uma causa estabelecida, vai Tem ter que que tirar. afastar. Só que a gente também não vai ficar só esperando, né? Porque quando a gente retira o glúten da dieta, esse gatilho ainda fica aí, né? Persistindo. Persistindo. Às vezes o Isso. paciente vai demorar meses para melhorar do prurido. E é um prurido muito intenso, Uhum. né? Então a gente vai ter também que lançar mão de medicações, né? Para que o paciente ele melhore, né? Sim. E a primeira escolha aí, o medicamento geralmente que a gente usa é a Dapsona, né? Isso. Então, a primeira medicação aí que a gente vai pensar, né, em prescrever para o paciente, lembrando que é super importante solicitar, né, o G6PD, né, porque nos pacientes que têm deficiência de G6PD existe um risco do paciente desenvolver aí uma anemia hemolítica, né? E aí, solicitou G6PD, ok, paciente não tem deficiência, você vai começar a Dapsona, geralmente começa aí 25, 50 Começa miligramas. devagarinho e vai subindo, né? E vai Gradualmente. aumentando isso, e vai manter aí, deixar uma manutenção de em torno de 100, né? Isso. Essa questão de dose é muito tatear o paciente, Claro, né? Não é né? uma coisa assim Como de... qualquer medicação, o objetivo é controlar a doença com a menor dose possível. Então, se Exatamente, ele isso controla com mesmo. 50, para que eu vou aumentar? Tá ok, a gente segue o jogo. Mantém, Né? isso. Mantém, mas às vezes precisa subir 75, 100, geralmente 100, a maioria das vezes resolve, né? E aí a Isso. gente consegue controlar bem. Lembrando que Dapsona a gente precisa, na monitorização, como você falou, pedir hemograma, reticulócito, função hepática, né? Para dar uma vigiada aí se está tudo bem, na medida em que você for subindo essa dosagem e monitorizando a presença ou não de anemia hemolítica. É comum, mesmo em pessoas que não têm deficiência de G6PD, caírem 1 pontinho, 2 no máximo aí de hemoglobina. Não se assustem, desde que não haja queixa, não demonstre hemólise laboratorial. Mas tem paciente que pode evoluir bem grave se você não tiver esse tipo de cuidado, né? Isso, principalmente se você não solicitar o exame Sim, previamente, aí né? vão lhe aperrear do hospital. Exatamente, com certeza. E quais seriam outras opções? Então, você falou da Dapsona, que de eleição toda a literatura coloca, né, como primeira escolha, já que é uma doença que tem infiltrado neutrofílico, né, a gente brinca até ensinando, né, Virginia, para os residentes, então Dapsona é uma medicação que funciona bem para infiltrado neutrofílico, de forma geral. Então, aqui é outro exemplo, né, dessa abordagem, então a sulfona aqui funciona muito bem. Mas existem outras opções que eventualmente a gente tem que também lançar a mão, e o que é que a gente poderia associar nesses pacientes? Então, normalmente como o prurido é muito intenso, a gente pode também nos locais, né, associar um corticoide tópico, né, porque ajuda muito nessa questão Sim. aí de controlar o prurido do paciente, Uhum. né. E em relação às medicações orais, né, paciente que não pode utilizar ou talvez não controle, né, a gente pode tentar aí a colchicina, né, paciente que não consegue tomar Dapsona pode tentar a sulfapiridina, né. Uhum. E em alguns casos, né, agora isso aí realmente você vai ter que ver realmente o paciente bem direitinho, ver realmente a indicação, a gente pode até tentar um corticoide oral, tá? Sim. Mas é uma patologia crônica, né, então assim, você não vai começar para manter, né, Não, é mais um durante resgate, muito né, tempo. Virginia? Tem gente Isso. que tem uma dermatite hiperforme muito extensa, muito sintomática. Você pode entrar com as 2 drogas, inclusive. Entra com corticoide oral e entra com Com a a Dapsona Dapsona. e tenta desmamar um pouquinho mais rápido aí o corticoide para a Dapsona segurar, a Manter. manutenção, Isso, manter aí em para manter o remissão a paciente bem. doença. Mas não é digamos, uma medicação que a gente vai estender. Diferente um pouquinho do pênfigo vulgar, que a gente tem que reduzir bem lenta e gradualmente o corticoide. Aqui Isso. não, aqui o carro-chefe realmente é a Dapsona. Corticoide é para dar um empurrãozinho aí Para em melhorar, dar uma situações melhora mais mais graves. rápida. É, Isso, para no dar uma paciente. enxugada. Às vezes o paciente está muito sintomático, muita lesão, eventualmente evolui com infecção secundária, né? E esse corticoide tópico, eu particularmente gosto muito nessa retirada gradual do oral, né? Porque paciente, às vezes, já passou por aquela fase de muita exacerbação, já tem receio, né? Aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria. Quando a gente vai reduzindo o corticoide assim no início, aí surge 1 ou 2 vesículas. Doutora, eu tô pior. Digo, segura com tópico, segura o Vamos oral e a manter. gente vai tateando e reduzindo gradualmente. Então, dá pra gente conduzir, lógico, quando são poucas lesões, o corticoide tópico como adjuvante, dá um apoio aí para o paciente ficar mais tranquilo, e a gente sabe que aquela adaptação na redução do corticoide vai andar bem, né? Isso, exatamente. E aí é acompanhar o paciente, né? Sim, Cada paciente tem seu perfil, né? Você vai ali, sem vai dar a dúvida. mão ao paciente e E caminhar acompanhar e juntos. caminhar junto. Chega e vamos embora, vamos seguir. Exatamente, é. Outra coisa, só para chamar atenção, né, Regina, assim, a gente vê muito na internet orientação de dieta sem glúten, mas glúten não é fácil de excluir da dieta, gente. É não. Então, assim,
A gente brincou que divide a responsabilidade com o gastro, lógico, mas principalmente com o nutricionista. Isso aqui não é fácil, a gente adequar as dietas diversas aí do país todo, do mundo todo, para uma realidade aplicável, porque glúten está em muito alimento, não é uma coisa simples. Você pode ler e de repente está tendo crise, está precisando de doses de medicações muito altas, mantém atrofia no histopatológico, né, da endoscopia, e não sabe por quê, e muitas vezes são essas microexposições que o paciente acha que está cumprindo muito bem a dieta e na realidade não está. Então, divida a mão com o gastro, segura do outro lado, na direita, com o nutricionista, para esse paciente ser bem conduzido. Eu acho que a ideia é essa, né? Exatamente. Esse trio aí junto, né, com o paciente, certeza que vai dar tudo certo. Vai dar certo. É isso aí. Bom, pessoal, ficamos aqui falando sobre dermatite herpetiforme. Se você gostou desse podcast, comenta, curte e compartilha com seus amigos. Até a próxima!